Bom, então nós estamos em vozes verbais, tá? Terminamos um pequeno pensando que a gente já tinha feito. Vou mostrar para vocês onde é que a gente estava, só para vocês se localizarem. E aí, na sequência, a gente vai fazendo outras coisas, tá? Então, terminamos esse pequeno pensando aqui, que a gente acabou dando algumas dicas, como nem sempre a partícula se vai indicar que a frase está na voz o quê? Passiva. Então, se é exclusivo de passiva? Não. Para formar passiva pode ser o verbo ser, pode ser o verbo estar e algumas outras formas verbais também formam passiva, tá? Então ele continua preso, ele foi preso, ele continua preso. A gente tem aí uma passiva, né? Então nesse caso a gente tinha visto um exemplo assim, ó, a casa estava lotada de estranhos, quer dizer, os estranhos lotavam o quê? A casa, né? Lotavam mantendo o mesmo tempo e modo. Aí eu tenho, resolveu-se a pendência do setor, a pendência foi resolvida. Mostrei uma construção de tempo composto também. O rapaz havia questionado a decisão, o rapaz questionara a decisão, porque a gente já estudou tempo composto, então dá para trabalhar isso. Nesse caso, na hora de fazer a passiva, a gente estabeleceu que na passiva analítica sempre haverá um verbo a mais em relação à voz ativa, né? Então eu tenho lá assim, o rapaz havia questionado a decisão do juiz, a decisão do juiz havia sido questionada pelo rapaz. E nós concluímos uma última coisa sobre o verbo haver e outras formas de verbo impessoal, todos os verbos impessoais. Nós concluímos que em construções com verbos impessoais não há voz, né? A gente até brincou, falou, é uma voz muda. Então, havia pessoas honestas no local, não tem voz. Por quê? Porque nesse caso aí, a voz, né, gente, se estabelece pela relação existente entre o sujeito e o verbo. Nesses casos, eu tenho oração sem sujeito. Então, se eu tenho oração sem sujeito, não faz sentido algum e eu pensar o quê? Em voz, beleza? É oração sem sujeito, não há voz. Então, em todas as situações de oração sem sujeito, não há que se falar em voz, beleza? Então, a gente continua trabalhando vozes, a gente já sabe que o conceito de voz, né, tem a ver com a relação existente entre a forma assumida pelo verbo e o sujeito, beleza? Então, voz tem a ver relação, traduzindo pequenininho, ó, relação entre o verbo e o seu sujeito. Então, isso aqui é voz, beleza? Existem 3 vozes verbais, voz ativa, em que o sujeito pratica a ação verbal, né? Voz passiva, em que o sujeito que sofre a ação verbal. E a voz reflexiva, em que o sujeito pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. A voz reflexiva, ela pode ter um recorte. Muitos autores trazem um recorte da voz reflexiva, que é a voz recíproca. Existir, ela existe, gente. Mesmo se o autor não considerar, né? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Eles se cumprimentaram no dia da prova. O sujeito está praticando e sofrendo a ação, mas ele não pratica a ação sobre si mesmo. No caso, eles se cumprimentaram no dia da prova, um cumprimentou ao outro, beleza? Então, existe esse contexto aí de voz reflexiva com nuances, né? Vamos dizer assim, recíproca. Então, a gente pode falar aqui de uma variação que é a voz recíproca. Obviamente, a gente vai ter uma ideia de reciprocidade. Eles se cumprimentaram. Então, quando eu falo, eles se cumprimentaram no dia da prova, um ao outro, beleza? Então, eles se cumprimentaram um ao outro. A ideia aí é de reciprocidade. Bom, aí, continuo pensando aqui, eu tenho voz ativa. A voz ativa equivale à forma em que o sujeito da oração pratica a ação expressa pelo verbo. O que mais que eu sei sobre a voz ativa, tá? Olha, ela admite os auxiliares
ter e haver, né? A gente vai fazer aí tempos o quê? Compostos, então admite os auxiliares ter ou haver. Então vamos supor que eu tivesse assim, ó, ele havia contratado um novo colaborador. Ele havia contratado, beleza? O que mais que eu sei sobre a voz ativa? Pode ser formada a partir de qualquer tipo de verbo. Então, pode ser formada a partir de qualquer tipo de verbo. O que eu quis dizer com isso aqui? Que ela pode ser formada a partir de verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, ou verbos de ligação. Por que isso é importante, né? Porque quando a gente pensa em passiva, a passiva só pode ser formada a partir de verbo transitivo que direto, e a voz ativa pode ser formada com qualquer verbo do mundo, né? Desde que não seja um verbo que impessoal, porque verbos impessoais formam oração sem sujeito e, portanto, não tem voz. Vou até fazer uma coisa aqui para ficar melhor, né? Aqui, ó. Deixa eu voltar só nessa telinha aqui. Vamos lá. Verbos impessoais não apresentam voz. Ah, Flávia, quais são os verbos impessoais? Haver com valor existencial, haver e fazer indicando tempo decorrido, né? Fenômenos naturais. Por que esses verbos não apresentam voz? Porque são casos de oração sem sujeito. Por que então eu fiz isso? Porque quando eu falo assim, ó, pode ser formado a partir de qualquer tipo de verbo, eu estou falando em termos de predicação. Pode ser um verbo intransitivo, transitivo direto, indireto, direto e indireto, ou verbo de ligação, beleza? Então, qualquer verbo nesse contexto aqui. Impessoal não pode. Sua namorada comprou 4 caixas de chocolate, para ser feliz, né, gente? Então, sua namorada comprou 4 caixas de chocolate. Quem compra, compra o quê? Algo. Essa frase aqui, ela aceita passiva. Por que ela aceita passiva? Porque a condição para uma frase aceitar passiva é ter verbo transitivo que direto. Então, 4 caixas de chocolate, virou sujeito agora, né? Foram compradas por sua namorada. Então, 4 caixas de chocolate foram compradas por sua namorada. Bom, voz passiva aparece, né, com o sujeito paciente, então o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. É praticado pelo sujeito da passiva, a qual a ação é praticada pelo sujeito da passiva. Então, a voz passiva ocorre sempre quando o sujeito da oração sofre a ação expressa pelo verbo e essa ação é praticada pelo agente da o quê? Passiva. Então, quando eu falo assim, ó, 4 caixas de chocolate foram compradas pela sua namorada. Esse termo é o agente da passiva. O agente da passiva é típico da voz passiva analítica. Então, ele é incomum na sintética, mas não é impossível, tá? Então, típico da voz passiva analítica e é introduzido pelas preposições por, pelo ou de. Beleza? Então, neste caso aqui, a gente tem o seguinte, o sujeito paciente, né, sofre a ação expressa pelo verbo e essa ação é praticada pelo agente da passiva. Então, o mais exótico é eu ter um agente da passiva introduzido pela preposição de, mas aparece, tá, gente? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, o local, sujeito paciente, estava povoado, locução de passiva, de estranhos, os estranhos povoavam o local, vou chamar esse termo de agente da passiva, né?
O bolo foi feito por Maria. É ótimo, só que não cai na prova, né, gente? Ou se cair, você acerta. O bolo foi feito por Maria, todo mundo vai dar conta de saber que Maria fez o quê? O bolo, e que esse termo aí é um agente da passiva. Então, a gente precisa de exemplos um pouquinho mais elaborados. E o que é mais difícil é você reconhecer esse agente da passiva introduzido pela preposição de. Geralmente vai estar associado ao verbo estar, né? Bom, aí nós temos dois tipos de o quê? Passiva. Voz passiva analítica e voz passiva o quê? Sintética. Na verdade, eu tenho até um outro tipo também que eu posso acrescentar aqui, porque pode aparecer na sua prova, que é a voz passiva reduzida. Ô Flávia, eu pensei na pronominal. A sintética é chamada de voz passiva sintética ou pronominal, tá? Bom, voz passiva reduzida, ela apresenta uma construção normalmente com particípio apenas, tá? Então, a voz passiva reduzida, ela vai ter uma construção, né, com particípio apenas. Vamos dar exemplo para você entender melhor. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, a decisão tomada pelo pai agradou a todos. Então, a decisão tomada pelo pai é a decisão que foi tomada pelo pai. Aqui eu desenvolvi a oração, tá? Dá para perceber o agente da passiva na construção, ó, a decisão tomada pelo pai. Eu tenho particípio e eu tenho aqui nesse outro termo o agente da passiva. Então, a decisão tomada pelo pai, mesma coisa de eu dizer que é a decisão que foi tomada o quê? Pelo pai. Então, eu posso ter, na verdade, três espécies de passiva. A voz passiva reduzida, que no caso vai apresentar apenas um verbo no particípio, tá? Ela, na verdade, é uma voz analítica, só que ela está reduzida. Então, ela é analítica, Flávia? Ela é, só que ela aparece na sua forma o quê? Reduzida, beleza? Isso vai aparecer em orações reduzidas mais especificamente. E eu tenho a voz passiva analítica convencional, que é aquela que vai ter ser, estar, ficar, continuar. Os verbos mais comuns realmente ser e o quê? Estar. Mas eu tenho aqui outras opções, beleza? O prédio foi derrubado, o prédio continua caído, né? Então eu posso ter alguma coisa nesse, continua, por exemplo, derrubado, eu posso ter alguma coisa nesse sentido. O cair não pode não, porque é intransitivo, tá? Passiva, gente, só pode ser formada a partir de verbo transitivo, o quê? Direto ou verbo transitivo direto e indireto. Por quê, Flávio? Porque eu preciso do objeto direto para virar sujeito paciente. Então, voz passiva, contrário, tela ao contrário. Voz passiva só pode ser formada. Na verdade, o que a gente tem aqui, o sujeito da ativa corresponderá ao agente da passiva. O objeto direto da voz ativa, então eu preciso ter esse D aqui, porque eu preciso ter objeto direto. Então, o objeto direto da voz ativa corresponderá ao sujeito da o quê? Passiva. Então, o prédio foi derrubado, alguém derrubou o prédio, beleza? Aqui não está com agente, não tem problema, né? O agente não é um termo obrigatório. A voz passiva sintética ou voz passiva pronominal apresenta a partícula passivadora, né? Apresenta verbo na terceira pessoa do singular ou do plural, derrubou-se o prédio foi o quê? Derrubado. Esse se é partícula passivadora, verbo transitivo direto. Se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito paciente. Então, o objeto direto, né, gente, vira sujeito paciente. Então, se há PA, não há OD. O objeto direto assume ali a posição de sujeito paciente, beleza? Então, nós temos três formas de construção de passiva. Em todas elas, o objeto direto da voz ativa corresponderá ao sujeito da passiva. Portanto, eu preciso
de um verbo VTD ou VTDI para formar a voz passiva. A voz passiva não é formada a partir de outras transitividades verbais, tá? Então, ela só pode ser feita a partir de verbo transitivo direto ou de verbo transitivo direto e indireto, beleza? O agente da passiva não é um termo obrigatório. Você pode contar o milagre sem contar quem é o santo. Dependendo do caso, é até melhor. Apesar que eu odeio isso, gente. Aliás, se for segredo, não me conta não, porque eu gosto muito de falar e eu acho desnecessário. A pessoa vira pra mim e fala assim, ai, posso te contar uma coisa que eu não vou contar pra ninguém? Aí eu já respondo pra pessoa, não. Se não é pra você contar, é pra você não contar. Então não é pra me contar. Não, mas é porque eu sei que você é uma pessoa discreta. Aí você se enganou. Não, vou falar em aula, vou dar de exemplo. Então é bobagem me contar as coisas. Não, de jeito nenhum. Gente, eu não aguento isso. A pessoa não vai... Se eu te contar um trem, falar pra você não contar, você vai sair falando pros outros. Fala assim, não, é porque você é uma pessoa discreta. Não, não conta, tá? Aliás, se for segredo, filho, guarde para você. Né? Eu brinco com meu marido, eu falo assim, problema de homem é a vaidade, faz coisa errada e conta, sempre se dá mal. Mulher não tem esse problema não, se ela fizer é capaz de Deus ficar em dúvida, né? Então tem essas questões aí. Enfim, o certo é não fazer, né? Mas fazendo, guarda segredo e não conta pra ninguém não. Né? Enfim. Bom, neste caso, vamos lá. Você pode contar o milagre sem contar quem é o santo. Isso significa dizer que na voz passiva eu preciso ter o sujeito paciente, quem sofreu a ação. Mas eu não preciso ter o agente da passiva. Ele pode não ser apresentado dentro do contexto oracional. Então, quem fez o milagre, a gente pode até deixar de lado e nem apresentar, beleza? Ok. Aí, depois a gente tem voz passiva, saímos dessa fase, vamos para a voz o quê? Reflexiva, beleza? Então, o que acontece na voz reflexiva? Só mudando de tela aqui, uma travadinha, mas já foi. Então, voz reflexiva ou recíproca, ela acontece quando o sujeito pratica e sofre a ação expressa pelo verbo ao mesmo tempo, né? E a gente já falou o seguinte, a voz reflexiva dá uma ideia de a si mesmo. E a recíproca dá uma ideia de um ao outro. Então, a voz reflexiva acontece quando o sujeito pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. Tatá penteia-se demoradamente. Ah, gente, agora ele não vai mais pentear demoradamente, porque antes ele estava cheio de cachinhos e hoje ele cortou o cabelo. Mamãe quase morreu. Mamãe chorou copiosamente, vendo os cachinhos de Tatá caídos no chão. Enfim, Tatá penteia-se demoradamente, penteia a si mesmo, beleza? Ele se convenceu do fato, convenceu a si mesmo. Ô Flávia, tem que ser sempre na terceira pessoa? Não, que eu posso colocar uma frase, né? Eu me considero uma pessoa justa, considero a mim mesma, né? Então, a voz aí também reflexiva. A voz reflexiva, então, é formada pelo verbo mais um pronome oblíquo, esse pronome obviamente reflexivo, né? Me, ti, si, nos, vos, o qual serve como complemento do verbo. A voz recíproca ocorre sempre que há uma ideia de reciprocidade. Então, amavam-se no sentido de um ao outro. Agora, Flávia, eu posso pensar num contexto mais amplo que cada um amava a si mesmo. Poder pode, não é o mais provável, mas poder pode, tá? A voz recíproca também faz uso de pronome, beleza? Bom, agora nós vamos pensar em transposição, que é o que mais cai quando a gente avalia ali uma questão de voz. Deixa eu pegar uma telinha em branco para você entender comigo a lógica da transposição. Então, olha o que a gente tem aqui em transposição. O que é transposição, gente? Quando eu penso em transposição, eu estou falando sobre mudar de voz. Mais especificamente, a transposição é passar da voz ativa para a voz passiva.
ou vice-versa. Significa dizer que eu não tenho transposição, por exemplo, para a voz o quê? Reflexiva, tá? Ah, Flávia, então eu não posso passar da voz ativa para reflexiva? Não, você pode passar da voz ativa para passiva e da passiva para a ativa. Flávia, eu sempre consigo passar da ativa para passiva? Não. Para que a transposição seja possível, eu preciso ter um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Então, nem sempre é possível, tá? Então, voz ativa para voz passiva é o que a gente está chamando de transposição. Vou chamar isso aqui de 1, tá? Bom, para que ela ocorra, eu preciso ter VTD ou VTDI. Vou chamar isso aqui de 2, é uma condição, beleza? Voz passiva pode ser voz passiva analítica ou eu posso ter a voz passiva o quê? Sintética. Vou chamar isso aqui de 3 e vou colocar um sinal de igual, porque essas construções elas são equivalentes em termos gramaticais. Voz passiva analítica e voz passiva sintética. Aí depois eu vou colocar uma frase assim, ó. O governo havia resolvido as questões dentro do prazo legal. O governo sujeito havia resolvido é uma locução, mas não é uma locução de passiva não, né? Uma locução formada por VTD. Havia resolvido é a mesma coisa de o governo resolvera. Lembram-se disso? O governo, então, havia resolvido as questões, objeto direto, dentro do prazo legal, adjunto, adverbial de tempo. Bom, o que eu quero te mostrar aqui? Como é que as correspondências vão acontecer, né? Então, o governo havia resolvido as questões dentro do prazo legal. O objeto direto vira sujeito paciente. Então, eu vou ter as questões foram resolvidas por quem? Pelo governo, quando? Dentro do prazo legal. Então, as questões foram resolvidas pelo governo dentro do prazo legal. As questões sujeitos, só que agora é um sujeito que? Paciente. Aí, no caso aqui, foram resolvidas, só que aí eu tenho que avaliar aqui se isso aqui tá certo ou não. Vou colocar uma interrogação aqui. Aqui eu tinha 2 verbos, né? Então, para fazer a formação da passiva, eu tenho que ter 3. Ó. As questões haviam sido resolvidas. Tem que acrescentar o auxiliar de passivo e manter o que tinha, né? Então, as questões haviam sido resolvidas pelo governo, agente da passiva. Dentro do prazo legal, adjunto, adverbial de tempo, esse termo se manteve. Se eu fosse fazer a passiva sintética, olha como é que ia ser. Resolveram-se, não dá, tem que ser haviam-se resolvido, mantive a estrutura, tá vendo? As questões, só fiz a concordância. Haviam-se resolvido as questões, vou deixar aqui um buraquinho, dentro do prazo legal. Haviam-se resolvido, usei a estrutura que já estava, acrescentei partícula, o quê? A passivadora. As questões, sujeito, paciente. Aqui, ó, seria o lugar do agente da passiva, mas ele é incomum na voz passiva sintética. E dentro do prazo, continuou sendo adjunto adverbial de tempo. Beleza? Fazer as correspondências. Então, 1, 2, 3, aqui eu vou chamar de 4. Aí, 5. Olha o que acontece com o meu 5. Haviam sido resolvidos, foram resolvidas, haviam se resolvidos. Eu vou colocar aqui, ó, 5 no sido, 5 no si. Estão vendo? 6, eu vou colocar aqui no haviam.
O 7 também eu vou colocar no haviam. Ah, Flávia, não estou entendendo nada. Vou te explicar tudo 20 vezes. Pode pôr esses números aí que vai dar certinho. 7, 6, 5, mas tem que ser nas palavrinhas que a gente está marcando, né? Só para você ter essa noção. Aí depois 8, agente da passiva. 9, esse outro agente da passiva aqui. 10, adjuntos adverbiais. Beleza. Não precisa escrever, tá? Só vai prestando atenção comigo aqui para ficar mais fácil. Não precisa escrever porque está escrito, então você vai gastar seu tempo à toa, eu só preciso que você acompanhe. Bom, número 1, eu estou falando o que é transposição. Consiste em mudar de voz, passar da ativa para a passiva. Então, transposição é mudar de voz. Eu posso mudar qualquer voz? Não, é da ativa para a passiva ou vice-versa. Número 2 é quais as condições para mudar de voz. Então, beleza, só é possível mudar de voz com VTD ou VTDI, porque eu preciso do objeto direto para virar sujeito paciente. Número 3 está falando que voz passiva analítica e voz passiva sintética são equivalentes. Aqui, condição, para mudar só pode ser aquilo ali. Número 4 está falando que o sujeito da passiva, né, que é o número 4, sujeito da passiva corresponde ao OD da voz o quê? Ativa, beleza? Sujeito da passiva, né? Então, o sujeito na voz passiva corresponde ao objeto direto na voz ativa. Número 5 está falando de acréscimo da voz ativa para a passiva. Se fosse ao contrário, ia ser decréscimo, né? Supressão de termo. Acréscimo da voz ativa para a voz passiva. Quais são os acréscimos que eu vou ter? Auxiliar de passiva ou agente da passiva. Então, tem que ter auxiliar de passiva ou agente da passiva. Falei agente não, desculpa. Ou partícula passivadora. Vou fazer outro exemplo, tá? Te mostrando isso de novo. Então, auxiliar de passiva ou partícula passivadora. Ó. Então, passei da voz ativa, haviam sido resolvidos, corresponde a havia resolvido. Passei aqui, passei aqui. Houve acréscimo. Onde é que está o meu acréscimo? Sido ou si. Então, sempre vai ter um acréscimo de auxiliar de passiva ou um acréscimo de partícula, o quê? Apassivadora. Aí depois, continuou pensando aqui comigo. Então, número 5 estava aqui, ó. Aí eu tinha número 6 e número 7, os bracinhos do meu verbo aqui. O que é o número 6? Manter o tempo e o modo. Na transposição, tem que manter o tempo e o modo. Então, aqui, ó, estava no pretérito imperfeito do indicativo. Aqui manteve pretérito imperfeito indicativo, pretérito imperfeito do indicativo. Então, em qualquer situação, tem que manter o tempo e o modo. Número 7. Você viu que aqui o verbo estava no singular, porque o sujeito era singular. E aqui ele foi para o plural, ó. Haviam, haviam. Por que ele foi para o plural? Para concordar com o novo que? Sujeito, beleza? Então, número 7 aqui, deve-se ajustar a concordância ao novo sujeito. Por isso que ficou, haviam se resolvido as questões, porque as questões foram o quê? Resolvidas, beleza? Aí depois, pensando mais, 8, eu tô aqui, ó. Sujeito da voz ativa vira agente da passiva.
Então, o sujeito da ativa corresponde a agente da passiva. 9, a gente vai falar que é incomum agente da passiva. Na passiva, o quê? Analítica. É incomum, não é proibido, não. Agente da passiva. 10, outros termos sintáticos não mudam. Então, o que era adjunto adverbial continuou adjunto o quê? Adverbial, não sofreu o quê? Alteração. Então, outros termos sintáticos não mudam. Eu tenho que prestar bastante atenção nesse acréscimo aqui, ó, que apareceu, né? Da voz ativa para a passiva, ou vai acrescentar auxiliar de passiva, ou vai acrescentar partícula, o quê? A passivadora. Os itens que a gente mais erra, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ajustar a concordância, né? Manter o tempo e o modo, que se eu trocar o tempo e o modo vai dar errado. Então, tem que trabalhar nisso aí. E aí eu vou mostrar mais exemplos, tá? Para ficar mais fácil aí de entender, beleza? Então, vamos lá fazer mais, só para a gente ter uma noção. Que às vezes com um exemplo só fica confuso mesmo. Então, vou fazer mais. E eu vou montar uma tabelinha aqui que vai também ajudar. Beleza? Respirou. Ah, eu quero fazer o quê, Flávia? Transposição de novo. Muitas questões desse conteúdo, né? O que é a transposição? Vamos de novo, tá? Então, tipo assim, eu quero que você aprenda mesmo. Voz ativa para voz passiva. Isto é a transposição. Sempre posso passar da ativa para passiva ou vice-versa? Não, nem sempre. Eu só posso fazer isso quando eu tenho VTD ou VTDI. Vou chamar isso aqui de 2, beleza? Vou mudar meu 1 de lugar para cá. Voz passiva analítica e voz passiva sintética são formas equivalentes. Vou chamar isso aqui de 3. Aí, vamos imaginar que eu tivesse assim, ó. Voz ativa, voz passiva analítica e voz passiva o quê? Sintética, beleza? Vamos supor que eu tivesse assim. O dono do bar, o que é o dono do bar? Sujeito, agente, né? Praticou a ação. Havia colocado, aqui é um tempo composto. Quem coloca, coloca alguém. Quem que ele colocou? Os clientes, objeto direto. Onde? Para fora do bar. Em termos de tempo verbal e concordância, havia vai ser pretérito imperfeito do indicativo. Eu não posso mudar o tempo, tá? Mas eu posso ajustar a concordância. Concordância é outro aspecto. O dono do bar havia colocado sujeito singular. Obviamente, o meu verbo vai estar também o quê? No singular. Então, aspecto de concordância, beleza? Concordando aí. Bom, eu já sei o seguinte, eu tenho que manter o tempo, eu tenho que ajustar a concordância, eu tenho que fazer acréscimo aqui na forma verbal. Então, a primeira coisa que eu tenho é o seguinte, o objeto direto vira sujeito. Então, os clientes haviam, para concordar, sido... Por que eu estou colocando assim, para você ver o acréscimo? Os clientes haviam sido colocados pelo dono do bar para fora do local. Imagina o que eles não fizeram, né? Para serem colocados para fora. Na voz passiva sintética, vou pegar aqui, ó. Haviam-se colocado os clientes, deixar um espacinho, para fora do local.
haviam-se colocado os clientes para fora do local. Então, vou analisar aqui. Os clientes virou sujeito que? Paciente. Haviam sido colocados, virou uma locução de passiva com acréscimo do verbo qual, gente? Ser, né? Esse se daqui. Pelo dono do bar, isso aqui virou um agente da passiva. Para fora do local, continuou sendo um adjunto adverbial. Haviam-se colocado... Continuei tendo aqui uma locução, só que agora eu tenho uma partícula, o quê? A passivadora. Acréscimo de PA. Beleza? Os clientes, sujeito o quê? Paciente. Aqui vou colocar um conjunto vazio indicando a omissão do agente da passiva, pode esconder quem fez o milagre. Para fora do local, adjunto adverbial. Beleza. Pensei nisso aqui, agora vou fazer as relações. Só para você entender, vou colocar as mesmas cores. Via. Essa desinência está indicando que o nosso verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Eu não posso mudar o tempo, tá? Pretérito, nenhum modo. Imperfeito do indicativo. Então, na transposição, deve-se manter o tempo e o modo da frase original. A concordância pode ser o quê? Ajustada. Então, ela vai concordar com o sujeito. Ó, clientes é o novo sujeito, é um sujeito plural. Então, eu tive que ajustar o verbo. Ó, um Mzinho aqui, ó. Ajuste no verbo. Haviam-se, ó, sujeito plural. Haviam-se colocado, a gente fez novamente um ajuste no verbo. Beleza? Bom, então, trabalhamos essas coisinhas aqui. Vamos fazer agora as relações mais básicas. Aqui, ó. O que são as relações mais básicas? O objeto direto vira sujeito paciente. Esse é o nosso número 4. Objeto direto vira sujeito paciente. Beleza? Depois, o que eu falei com vocês é que tinha que haver acréscimo. Acréscimo de auxiliar de passiva ou de partícula, o quê? A passivadora. Foi o que a gente chamou de 5. Acréscimo de auxiliar de passiva ou de partícula, o quê? A passivadora. Beleza? Depois, eu chamei de 6, que eu vou colocar em verde, manutenção do tempo e do modo. Beleza? Depois, vou colocar em azulzinho, ajuste na concordância em função do novo sujeito. Vamos chamar de 8, o agente da passiva corresponderá ao sujeito da voz, o quê? Ativa. 9, nós chamamos o seguinte, o agente da passiva é incomum na voz passiva, o quê? Sintética. E 10, o que nós fizemos? Nós mostramos que outros termos sintáticos não sofrem alterações. Ou seja, continuam como estavam, né? Então, o que cai mais? O que é mais importante dessa troca aqui? Primeira coisa, você saber que o objeto direto da voz ativa corresponde ao sujeito da o quê? Passiva. Isso aqui é muito caidor de com força mesmo. Apenas e somente o objeto direto da voz ativa corresponderá ao sujeito da passiva. A outra coisa importante é você saber que o sujeito da voz ativa corresponde ao agente da
passiva. E no caso aqui, a gente ainda pode reforçar que ele é incomum na voz passiva sintética. Então, vamos escrever aqui, ó. Ele é incomum na sintética, tá vendo? As demais coisas muito importantes, a gente já tinha marcado, que é o acréscimo de auxiliar, né? Manutenção do mesmo tempo e o que? Modo. Ajuste na concordância quando necessário, teve que ajustar a concordância. E acréscimo de auxiliar de passiva ou de partícula apassivadora. Sempre acréscimo. Então, essas são as coisas mais importantes. Esse aqui ficou mais bonito, tá vendo? Tudo é fazer de novo. Né? O outro ficou emboladinho e agora você tem uma visão mais macro aqui. E eu ainda vou te dar uma 11ª coisa. Até aí foi? Conseguiu organizar aí o seu exemplo? Sim? Isso aqui é muito caidor de com força mesmo, né, gente? Não tem nem jeito. Bom, aí a gente vai pensar aqui na transposição, a parte teórica, que já estava aqui, ó. Transposição, então, já falei com vocês que estava escrito, ô meninão, quero escrevendo junto, tá bom? Corresponde ao processo de alteração das vozes verbais, beleza? Com a mudança das relações sintáticas e semânticas do sujeito, do verbo e do objeto direto. Então, na transposição, o sujeito ativo transforma-se em agente da passiva, enquanto o objeto direto assume a posição sintática de sujeito paciente. Deixa eu até fazer isso aqui de cor diferente. Sujeito ativo vira agente da passiva. E o objeto direto vira sujeito que? Paciente. Então, preciso ter objeto direto, tá? Nesse processo, mantém-se o tempo e o modo verbais da oração original. Ou seja, para fazer a transposição, o tempo e o modo são mantidos. Não pode haver alteração do tempo e do modo. Ok também. Bom, aí aqui eu já coloquei para vocês algumas lógicas de transposição, beleza? Então, vamos trabalhar essas lógicas de transposição. Então, aqui, ó, coloquei algumas relações que a gente tem que observar. Então, transposição consiste em passar da voz ativa para a passiva ou vice-versa. Só existem esses caminhos, né? Ou vai da ativa para passiva ou da passiva para ativa. Como eu já havia falado com vocês, transposição não envolve o quê, gente? A gente falou assim, transposição não envolve voz reflexiva, voz recíproca, né? Então, fica nesse âmbito aqui. Para que a transposição seja possível, o verbo deve apresentar OD e ter sujeito, porque a gente já sabe que oração sem sujeito não faz voz, né? Então, oração sem sujeito não faz passiva e nem voz nenhuma, né? Oração sem sujeito não faz voz. Voz passiva analítica e voz passiva sintética são formas o quê? Equivalentes, ou seja, não ocorre transposição, beleza? Apenas o objeto direto da voz ativa formará o sujeito da passiva, também já falamos isso. Podem ser feitos ajustes na concordância em função do novo sujeito. No meu desenho lá, o ajuste na concordância ficou número 7, mas isso aí não faz diferença, né? É só a teoria mesmo. Vou colocar assim, no desenho número 7. Né? Ajuste na concordância, está em azul, inclusive. Devem ser mantidos o tempo e o modo da frase original. No desenho, eu coloquei isso em verde. É o número 6. Só, beleza? Tem que manter o tempo e o modo da frase original. Mantidos o tempo e o modo. A concordância pode sofrer ajustes. Ajustes na concordância, beleza? Aí depois eu tenho o seguinte, da voz ativa para passiva, acrescenta-se um verbo ser ou estar ou partícula se, que é a partícula o quê? A passivadora.
Então, é aquele negócio que a gente estava falando do acréscimo, né? Então, por exemplo, ele havia encontrado a moça. A moça havia sido encontrada por ele. Beleza? Aqui, ó. Havia-se encontrado, mantive os dois verbos, tá vendo? A moça. Havia-se encontrado a moça. Aqui eu fiz voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva sintética. Só para exemplificar esse pedacinho aqui, que é acréscimo. Então, acrescenta-se auxiliar de passiva ou partícula, o quê? Apassivadora. Depois eu tenho o seguinte, o sujeito da voz ativa sempre corresponderá ao agente da passiva. Esse agente da passiva é introduzido pelas preposições de, por, pelo, pela, né? O agente da passiva não é um termo obrigatório. Posso contar o milagre sem contar o santo. Então, ele pode ser suprimido, né? Não é um termo obrigatório. Na passiva sintética é comum a omissão do agente, quer dizer, normalmente ele não aparece, que é aquele símbolo de cortado que eu coloquei para vocês, né? Conjunto vazio. Outros termos sintáticos, como objeto indireto, adjunto adverbial, não sofrem alteração. Então, na transposição, eles continuam a mesma coisa, não mudam, tá? Se o agente da passiva não estiver expresso na frase, indeterminar-se-á o sujeito usando a terceira pessoa do plural, porque eu não posso usar a partícula se. Vamos supor que o menino falou assim, nem entendi isso aqui, porque esse aqui a gente não tinha falado ainda não. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, a moça foi assaltada. Ela praticou ou sofreu a ação de ser o quê? Assaltada. Sofreu a ação. A moça foi assaltada. Alguém, que eu não sei quem, assaltou a moça. Se fosse assim, a moça foi assaltada pelo bandido. Aí a gente ia fazer a ativa assim, ó. O bandido assaltou a moça. Só que aqui, quando eu coloquei a moça foi assaltada, eu não falei quem praticou esse ato. Pode ter sido uma pessoa só, podem ter sido várias. Então, como eu não especifiquei quem, isso quer dizer que o agente da passiva não está expresso, explícito na frase. Nesse caso, eu tenho que indeterminar o sujeito. Então, a moça foi assaltada, se eu passar para a ativa, vai ser assaltaram a moça. E a gente faz intuitivamente isso, a gente indetermina o sujeito pela terceira pessoa do plural, quase que inconscientemente, né? Eu falo assim, ó, o rapaz foi preso naquele dia. Aí você vai contar para alguém, você vai contar assim, prenderam o rapaz naquele dia. Então, foi preso, prenderam o rapaz naquele dia. De modo que a gente tem o agente da passiva ali indeterminado, formando um sujeito indeterminado na voz ativa. A moça foi assaltada, voz passiva analítica, beleza? Assaltou-se no singular, a moça. Isso é voz passiva sintética, concorda com o sujeito, assaltou-se a moça. Eu quero fazer isso aqui, ó, eu quero a voz ativa. O que eu tenho que fazer? Se o agente da passiva não estiver expresso, indeterminar-se-á o sujeito usando a terceira pessoa do plural na voz ativa. Então, olha como é que eu vou fazer. Assaltaram a moça. VTD, OD, sujeito indeterminado pela terceira pessoa do plural. Assaltaram a moça. Beleza? Então, assaltou-se a moça é uma passiva. A moça foi assaltada é uma passiva. E assaltaram a moça corresponde à ativa quando você não tem agente da passiva. Vamos fazer uma brincadeira, tá? Olha o que a gente vai fazer. Vamos pegar uma tela em branco aqui. Então, pegamos uma telinha em branco aqui. Ok?
Vamos supor que eu tivesse assim, ó. A notícia foi divulgada em toda a mídia nacional. Então, essa frase está na voz passiva, tá? Então, a forma ativa da frase acima corresponde a. Então, o que vai ser essa forma ativa? Vou lá, a mídia... Vou colocar toda a mídia nacional, né? O que vocês acham que vai corresponder a ativa? Então, isso aqui é uma questão, eu quero saber como ocorre a transformação para a forma ativa. Então, eu tenho lá assim, ó, a notícia foi divulgada em toda a mídia nacional. Então, a notícia foi divulgada em toda a mídia nacional e eu quero saber como é que fica a forma ativa dessa frase. Toda a mídia nacional divulgou a notícia, divulgaram a notícia em toda a mídia nacional, divulgou-se a notícia em toda a mídia nacional, divulgavam a notícia aqui, ó, que tem uma diferencinha, né? A notícia em toda a mídia nacional, dessa daqui para essa daqui, ó, também tem uma diferencinha. Então, vou avaliar aqui como é que ocorre essa transposição. O que vocês acham que acontece aqui? E aí? Bom, então, o que está acontecendo aqui, né? A forma ativa da frase acima corresponde a notícia, eu vou ter sujeito, foi divulgada uma locução de o quê? Passiva. Em toda a mídia nacional, parece agente da passiva, mas não é. Só lembrando, o agente da passiva é introduzido pelas preposições por, pelo, pela ou de. Então, ou seja, isso aqui não é agente da passiva. Isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Então, adjunto adverbial de lugar não sofre alteração. Se eu quero passar para a voz ativa, vai diminuir a quantidade de verbo. E o que eu percebi nessa frase é que não há agente da passiva. Então, não há agente da passiva. Como não há agente da passiva, a regra é deve-se, ao se passar para a ativa, então deve-se indeterminar o sujeito a partir da terceira do plural. Então, deve-se indeterminar o sujeito a partir da terceira do plural. Não havendo agente da passiva, a gente indetermina o sujeito. Ah, então entendi, Flávia. Se não houver agente da passiva explícito, eu vou indeterminar o sujeito da voz ativa. Quando pedir para transpor, né, gente? Então, eu vou fazer a análise sintática aqui olhando, ó. Pegou o adjunto adverbial, né, aqui, e transformou em sujeito. Toda a mídia nacional divulgou a notícia. Adjunto adverbial, na sua regra, não altera. Então, se não altera, ele não pode virar sujeito. Logo, a letra A está errada, beleza? Bom, foi divulgada, foi é pretérito perfeito do indicativo. Pretérito, então, perfeito do indicativo. Aí aqui, ó, divulgaram pretérito perfeito do indicativo, isso tá certo. Divulga, divulga algo, a notícia, objeto direto, em toda a mídia nacional, continua sendo adjunto adverbial de lugar. Cadê o sujeito? Está indeterminado pela terceira pessoa do plural. Então, a resposta tem que ser essa. Divulgaram a notícia em toda a mídia nacional. Divulgou-se. Quem divulga, divulga algo, se é PA. Isso é voz passiva. Divulgou-se a notícia. Sujeito paciente. Em toda a mídia nacional, adjunto adverbial de lugar. A frase aqui está certa, só que não corresponde à forma ativa. Isso aqui é uma voz passiva
sintética, também chamada de voz passiva, o quê? Pronominal. Divulgavam, o meu problema é que aqui o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. E, no caso, não se manteve o tempo verbal. E aí fica errado, né? Aqui também não se manteve o tempo, mas já havia outros erros, né? Toda a mídia nacional virou sujeito e não pode, né? Porque isso tinha que ser adjunto adverbial. Divulgaria a notícia, objeto direto. Alterou-se o tempo e esse termo aqui, ó, não poderia virar sujeito. Como não há agente da passiva, o sujeito tinha que ser o quê, gente? Indeterminado pela terceira pessoa do plural. Logo, aqui na nossa questão simulada, a resposta teria que ser letra o quê? B de bola. Só para mostrar para vocês esse conteúdo sendo cobrado, né? Que acaba sendo um conteúdo bem importante mesmo. Muito caidor de com força mesmo, beleza? Conseguiram acompanhar? Então, a gente tem essa lógica aqui na nossa forma, tá? Então, beleza. Então, o que a gente estava vendo era isso aqui, ó. Então, na passiva sintética é incomum, né? O agente da passiva, quer dizer, é comum a omissão desse agente, normalmente ele não aparece. Outros termos sintáticos, como aí adjuntos adverbiais, não sofrem alteração, igual a gente estava vendo na nossa questão. E por isso, por exemplo, é que o em toda a mídia nacional não pôde virar o quê? Sujeito, beleza? Bom, então terminamos vozes. Existem 3 vozes, ativa, passiva e o quê? Reflexiva. A ativa pode ser feita com qualquer tipo de verbo, intransitivo, verbo de ligação, transitivo direto, indireto, né? Todos os verbos, exceto verbo impessoal que não forma voz nenhuma, né? Aí a gente sabe que tem a voz passiva, que pode ser uma voz passiva reduzida, vai aparecer só particípio. Voz passiva analítica, quando a gente tem ser ou estar, mais particípio, ou outro verbo que exprima o sentido passivo de ser ou estar. Então, ele continua preso, ele ficou preso. Então, isso vai dar uma ideia de passividade no contexto da frase, beleza? Tenho a voz passiva sintética, que se vale de partícula, o quê? Apassivadora. Partícula passivadora vai se ajustar com o verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Nem todo se é partícula passivadora, tira isso da sua cabeça, beleza? O que mais? Tenho a voz reflexiva. Ela é feita com pronome reflexivo e, eventualmente, a gente pode ter noção de reciprocidade. Enquanto a reflexão apresenta uma ação que recai sobre o próprio sujeito, eu pratico e eu sofro, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Então, eu me amo, uma voz reflexiva, reflexiva, né? E voz reflexiva recíproca, nós nos amamos uns aos outros. Eles se amam um ao outro, beleza? Então, essa que é a ideia de reciprocidade em oposição à ideia de reflexão. Gente, os pontos mais importantes de vozes. Na transposição, o sujeito da ativa vira agente da passiva. Se não houver sujeito na voz ativa determinado, se ele for um sujeito indeterminado, você tem que ocultar o agente da passiva. E aí vai. Objeto direto da voz ativa vira sujeito paciente. Não pode mudar o tempo e o modo. Pode fazer ajuste na concordância. Tudo que a gente já anotou, tá? Você tem que treinar para dar certo. E vamos partir aqui para a nossa reta final de verbo. Nós vamos falar da classificação dos verbos. Isso aqui cai pouco, mas enfim, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. O que seria isso? Perguntar se o verbo é anômalo, perguntar se o verbo é defectivo. É muito raro você encontrar uma questão desse tipo. Mas enfim, melhor saber do que não saber. Não ocupa tanto espaço. Então, os verbos regulares não sofrem modificações no radical da palavra e também não apresentam alterações no paradigma. Então, os verbos regulares são divididos em 3 grupos de conjugação, né?
os verbos terminados em ar, que são da primeira conjugação, verbos terminados em er, que são da segunda, e verbos terminados em ir. Eu nem vou colocar o or aqui não, porque o por, ele é um verbo irregular, né? Então, ele não vai aparecer aí, né? Por já é irregular. Então, esses são os padrões. Para conjugar qualquer verbo regular, será necessário apenas ajustar o radical às terminações da respectiva o quê? Conjugação. Então, não sofrem modificações no radical. Flávia, me explica uma coisa. Para eu saber que um verbo é regular, eu preciso conjugar o verbo inteiro? É isso mesmo? Claro que não. Você tem que ter uma noção de tempos primitivos e tempos derivados e principalmente das bases. Você precisa conjugar duas pessoas. Presente do indicativo, eu. E pretérito perfeito do indicativo, eles. Beleza? Só precisa saber isso aqui. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Eu amo, eles amam. Mesmo radical, só que aqui eles amaram, tá? Que é pretérito perfeito e que é presente, tá? Agora eu vou pegar outro verbo irregular só para você comparar. Verbo estar. Eu estou, eles estiverão. Até chegar no rã, ó, o tanto. Que ó, mudou o radical e aqui mudou até a desinência, né? Verbo dar. Eu dou. Eles o quê? Deram com el. Tinha que aparecer um A, né? Tá vendo? Então, eu amo, eles amaram. Então, eu só preciso conjugar nessas pessoas aqui. Ó, Flávia, me dá um outro exemplo. Verbo querer, tá? Verbo querer você tem que comparar com vender, por exemplo. Eu quero, eles quiserão. Tá vendo? Alteração já. Então, eu posso ter alteração no radical, como aconteceu aqui. Aqui também. Posso ter alteração no paradigma. O que é paradigma? É a terminação do verbo. Né? Posso ter alteração no paradigma aqui também. Né? Então, para eu saber se um verbo é regular ou irregular, eu preciso apenas conjugá-lo na base. Primeira pessoa do presente do indicativo, terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo. Então, não é tão difícil assim não. Numa prova você consegue fazer isso sim. Você tem que saber essa regra, né? Para ajustar, né? Eu posso até brincar com vocês, falar assim, as desinências oram e o radical tem que ser o mesmo. Por que as desinências oram? Quando eu brinco isso aqui, ó, eu tô querendo dizer o seguinte, se o verbo for regular, vai sempre terminar em oram. O, irã. E os radicais têm que ser o quê? Iguais. Senão, você vai ter um verbo irregular. Então, os verbos regulares não apresentam alteração no radical nem no paradigma. Verbos irregulares. O que acontece com verbos irregulares, gente? Verbos irregulares apresentam, né, pequenas alterações no radical ou em suas terminações. Então, aqui, ó, verbo medir, radical virou meço, pedir, peço, trazer, trago, ouvir, ouço. Verbo dar ficou dou, estou, querer, quer, dizer, diz, fazer, faz. Então, eu posso ter alterações, né? Então, verbos irregulares, pequenas alterações no radical ou nas desinências. Terminação é o mesmo que desinências. Paradigmas, que são os modelos de conjugação, beleza? Verbos anômalos. Chamam-se verbos anômalos aqueles irregulares
que apresentam radicais primários diferentes quando conjugados. Então, verbo ser, eu sou, depois eu fui, depois eu era. Verbo ir, eu vou, eu fui, eu irei. Muda tudo, né? Embora o verbo ser e o verbo ir sejam os principais verbos anômalos da língua, há outros verbos que apresentam intensidade de mudança. Estar, haver, pôr, saber, ter, dar, poder, dizer, ver, vir, caber, são verbos que têm maior intensidade na mudança do radical. Beleza? Vou tentar traduzir isso para você de outra forma. Vamos comigo montar um quadrinho que vai ficar fácil. Então, nós vamos pensar o seguinte, só para facilitar a nossa vida, tá? Como é que eu vou saber se um verbo é regular, irregular, anômalo ou não, tá? Vou pensar numa tabelinha assim, ó. O problema é que as pessoas são diferentes para você analisar aqui, então você tem que ficar bem atento, que senão a gente passa. Eu preciso do mesmo radical para o verbo ser regular. Então, se o verbo for regular, ele vai ter o mesmo radical. Então, aqui, ó, regular. Beleza? Regular. O, rão. O no presente do indicativo, irã no pretérito perfeito do indicativo. Se o verbo for regular, é isso, tá? Porque tem que ter um conector, né? Então, vamos começar pelo básico para você entender. Ó. Vamos pegar o verbo amar, que é regular. Vamos pegar o verbo vender, que é regular. Verbo partir, que é regular. Aí vamos começar com outros que a gente sabe que não são. Vamos pegar o verbo ser, tá? Vamos pegar o verbo ir, que são anômalos. Vamos pegar o verbo trazer. Vamos pegar o verbo medir. Vamos pegar o verbo e o verbo estar. Só para você entender. Então, na verdade, para você saber se um verbo é regular ou não, você precisa saber isso aqui, uma linha dele. Só que você tem que decorar quais os locais que você olha. Então, amar, fazer todos. Eu amo, eu vendo, eu parto, eu sou, eu, verbo ir, vou, trazer, eu trago, é do verbo trazer mesmo, medir, eu meço, pedir, eu peço, estar, eu estou. Bom, de cara aqui eu já notei alterações na desinência, ó. Mesmo se eu não visse alteração no radical, a desinência aqui era para terminar em ó. Beleza? Por isso que a gente colocou esse ó aqui. Presente do subjuntivo. Presente subjuntivo vem daqui, né? Que eu ame, que eu venda, que eu parta, que eu seja, que eu vá, que eu traga, que eu meça, que eu peça, que eu esteja. Aí, ó, tá vendo? Depois, vou mexer aqui no pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito, ó, eles amaram, que ó, o radical vai estar até aqui, ó, tá vendo? Eles venderam, eles partiram, eles foram, nasceu um F, S, seja, foram, tá vendo? Aqui, seja, eu tirei o A, tá? Parte, vende, né? Traga. Vamos dizer, seja até o J é a desinência, né? E aqui foram. Então, eu vou aqui, eles o quê? Foram. Ó, fica igual, pior é que fica, gente. Trazer, eles trouxeram, ó. Olha o tanto de letra que nasce. Medir, eles mediram. Pedir, eles pediram. Estar, eles estiveram.
tiveram. Ah, beleza. Vou olhando os radicais, tá? Os iguais, ó, ame, 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 vende, 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 parte, 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 sem o i, tá? Até aqui, beleza? Aí depois, ó, bagunça. Vamos ver a bagunça. S até o J, né? Sej até o J, sem o A. Aqui o radical é for, né? Porque a desinência é ran. Aqui, V, for de novo, porque o ran é a desinência. Até o G, trag, né? Trag. Oh, mas aqui ficou outra coisa totalmente o quê? Diferente. Diferente. Essas duas iguais, essas daqui. Então, ó, você olhou se regular, né? Mesmo radical, as desinências o quê? Oram, beleza? E oram porque termina em O e a outra termina em ran. Eu fiz o presente subjuntivo aqui para você confirmar, é mais fácil, né, de não errar. Mas nem precisa, se você fizer só o presente do indicativo e o pretérito perfeito, já serve. Você vê a anomalia, né? Então, aqui, ó, verbo regular, verbo regular, verbo irregular. Anômalo é um tipo de irregular, né? É um irregular mais severo. Pronto. Então, aqui, ó, para verificar, faça as bases. Base, ó, presente do indicativo, a primeira do singular. E pretérito perfeito do indicativo, a terceira do o quê? Plural. Então, isso aqui é que é base, né? Pronto. Então, para verificar regularidade ou irregularidade, você deve se ater às bases, beleza? Elas são suficientes. Então, eu preciso conjugar o verbo inteiro? Não, a gente é que às vezes acha que, nossa, Flávia, nossa, eu nunca vou acertar assim. Não, não é isso não, gente. Então, é só a gente dar uma olhada em como, né, faz sentido aquilo ali aparecer. Bom, aí agora a gente está numa coisa que até cai um pouco mais, que é verbos abundantes. Então, possuem duas formas de o quê? Particípio. Só que o mais legal, gente, que não é uma festa da pipoca, né? Não é eu uso a hora que eu quiser, não. Então, eu tenho o particípio regular, que é o normalmente terminado em ado ou ido, usado em construções com ter ou haver, no que a gente chama de construção de voz ativa. E a forma de particípio irregular, do, to, go, zo, quais você quiser, né? Usado com ser ou estar em construções típicas da voz o quê? Passiva. Então, não é uma festa da pipoca, né? Eu tenho que usar as construções considerando esse particípio, beleza? Então, eu tenho lá o seguinte. Ele havia aceitado o acordo. Então, havia aceitado. O acordo foi aceito por ele. Aqui, ó, uma dúvida que vocês vivem tendo. Imprimir e impresso, né? O documento está impresso. Eu havia imprimido o documento. Então, o documento está impresso e eu havia imprimido o documento, beleza? Então, havia aceitado o acordo foi aceito, eu havia imprimido o documento está impresso, beleza? Ela havia gastado, além do limite naquele dia, havia gastado. O valor foi gasto com algo importante, não é isso? Ele havia morrido, né?
naquela situação desagradável, o rapaz foi morto naquela situação desagradável, beleza? Havia pagado as contas em dia, as contas foram pagas em dia. Então, a gente tem as duas formas, mas não é uma festa, né? Cada hora é para usar uma, considerando os auxiliares, ter e haver, ser e estar. Flávia, se não houver mais de uma forma, mas vai usar a única que tem, igual trazer, só tem trazido, né? A maioria dos verbos só apresenta uma forma, tá? Bom, verbos pessoais, impessoais e também vai falar de verbos unipessoais, tá? Então, verbos pessoais são aqueles que podem ser conjugados em todas as pessoas. Impessoais ficam sempre na terceira pessoa do singular, com exceção do verbo ser, indicando hora, data e distância, que varia, tá? Então, aqui, ó, o verbo ser, embora seja impessoal, né? Embora seja, concorda com o numeral que o acompanha. Então, os verbos pessoais, conjugados em todas as pessoas. Verbos impessoais, terceira do singular. Isso aqui é uma exceção. Formam oração sem sujeito, né? Então, verbos que indicam fenômenos da natureza, haver existencial indicando tempo, fazer com sentido de tempo passado, verbo ser indicando hora, data ou distância. No caso do verbo ser indicando hora, data e distância, embora seja impessoal, né? Ele vai concordar com o numeral que o acompanha, beleza? Flávia, o haver é sempre impessoal? Não, o haver pode ser pessoal. Hei de realizar meus sonhos. Hei de realizar, estou usando o verbo haver aí na primeira pessoa, tá? Então, o haver é impessoal com valor existencial ou indicando tempo, beleza? Então, haver pode ser pessoal. Pronto. Então, o verbo haver pode ser pessoal, né? Que a gente fica achando que às vezes, né? Verbos pronominais são verbos necessariamente acompanhados por um pronome, né? Que é parte integrante do verbo. Então, aqui, PIV, você está pensando em parte integrante do verbo. Quando o verbo é pronominal, a gente vai ter essa questão aí. Então, há verbos que são necessariamente acompanhados de um pronome e verbos que podem ou não ser seguidos de um pronome a depender do contexto. Então, verbos essencialmente pronominais, são sempre, tá? Apiedar-se, condoer-se, queixar-se, suicidar-se. Ai, Flávia, suicidar-se eu não concordo, porque olha aqui, sui do francês já quer dizer a si mesmo, e eu não acho que deveria ter esse pronome aí. Tá, eu posso até concordar com você, só que tem um detalhe. Quando o verbo é pronominal, o pronome não desempenha função sintática nem semântica. Então, esse si do suicidar-se não tem valor de o quê? A si mesmo, ele não tem valor nenhum. Ele, na verdade, é um bracinho do verbo, é igual queixar-se. Quem se queixa de, não está queixando de si mesmo, não, beleza? Então, queixou-se dos maus hábitos do marido. Meu marido, por exemplo, tem mania de mascar chiclete e colocar ao lado da cama com 46 anos. Eu não consigo entender isso, né? A minha sogra era maravilhosa e ela com certeza foi uma boa mãe. O problema foi ele que não aprendeu. Tenho certeza, falo isso com ele todos os dias. Falo, isso não é falta de mãe não, porque você teve um excelente. O problema aqui foi o filho que não aprendeu regras básicas de conduta. Então, queixava-se dos maus hábitos do marido. Quem se queixa de apiedar-se, condoer-se, suicidar-se. Então, são verbos que trazem o pronome integrante. Quando o pronome é integrante, ele não tem função sintática nem semântica, mas ele é obrigatório, não pode tirar. Porque se fosse uma partícula, vamos dizer assim, de realce, poderia ser suprimida. Mas, no caso de um verbo pronominal, esse pronome é integrante. Ele tem que estar no verbo, beleza? Referir-se, tem muitos verbos. Aqui, ó, vírgula, referir-se.
dedicar-se. Então, são verbos que vão apresentar aqui, ó. Parte integrante do verbo, ó, não apresenta. Nós vamos ver isso na aula de si, tá? Então, não apresenta função sintática, não indica reflexão e não pode ser o quê? Suprimida. Tudo não, beleza? Verbos acidentalmente pronominais. Debater e debater-se. Enganar alguém ou enganar-se com alguém. Utilizar algo e utilizar-se de algo. Esquecer algo ou esquecer-se de algo. Lembrar também, ó. Lembrar algo. Ou lembrar-se de algo. E aqui, ó, não apresenta função sintática, já estava até aqui embaixo, pronome átono dos verbos pronominais não exerce qualquer função sintática. Então, por isso, quando você pensa assim, o si do suicidar-se já está indicando que é a si mesmo. Mas esse si não tem essa função, tá, gente? Esse si, na verdade, ele é um si que integra o verbo, é uma parte do verbo, tá? Então, lembrou-se de que estava com fome. Nossa, eu não me esqueceria nunca de que estava com fome, né? Quem se lembra o que? O que? De, beleza? E lembrou que estava com fome. Quem lembra, lembra algo. Então, as duas construções aí. Verbos reflexivos vão apresentar um pronome com função reflexiva. Aqui o pronome tem função, né? Nos verbos reflexivos, o pronome exerce função sintática de objeto direto ou de objeto indireto, a depender da oração. Ocasionalmente pode ser até de sujeito, mas é muito raro. Então, ela se cortou, cortou a si mesmo. Ele se deu um presente a si mesmo. Eu me penteei, ele se lavou. Eu me tranquei no quarto, tranquei a mim mesmo, né? Então, esse pronome que vai aparecer aqui, né, indica reflexão. Verbos unipessoais, que é um pouquinho diferente. Os verbos unipessoais são aqueles que se empregam na terceira pessoa, mas pode ser singular ou plural, tá? Normalmente indicam sons de animais, necessidade, convivência, sensação. Quando tem por sujeito esses verbos um substantivo ou uma oração substantiva, convém que você estude para a prova. Sujeito oracional, né? Claro que você vai pensar assim, acontecer, por exemplo, faz muito sentido eu aconteço? Só se fosse uma coisa meio figurada, meio metafórica, eu faço e aconteço, aí tudo bem. Mas fora isso, é mais comum a gente usar o verbo acontecer, novidades aconteceram naquele local. Coisas boas acontecem na vida de quem batalha e na sua também, né? Tá batalhando, tá estudando, tá fazendo sua parte? Então vai acontecer também. Então a ideia é essa, gente. Coisas boas acontecem na vida de quem batalha, né? Eu tô aqui batalhando. Bom, aqui, né? Então pensando nessa questão dos verbos impessoais, né? E unipessoais, que são diferentes, tá? Vale essa máxima aqui, ó. Em sentido figurado, os verbos que exprimem fenômenos da natureza impessoais e os que designam vozes de animais unipessoais podem aparecer em todas as pessoas do discurso. Se você usar figurativamente, né? Então, choveram, por exemplo, tá vendo? Não é verbo impessoal mais, aqui ele tá conjugado, né? Aqui, ó. Eu latia de raiva. Então, aqui eu usei terceira do plural, figurado, beleza? Bom, e por fim, não menos importante, verbos defectivos carecem de certas formas em sua conjugação. Então, na verdade, faltam formas, né? Apresenta conjugação incompleta. Há alguns casos controversos entre autores, que autor é mais flexível que o outro, mas de qualquer maneira, a gente tem que saber o que é verbo defectivo e já caiu em diversos contextos, tá? Então, o verbo colorir não tem a primeira pessoa, demolir, banir. Aí a pessoa vira e fala assim, Flávia, só não tem a primeira pessoa
do presente do indicativo? Vamos fazer uma análise. A primeira pessoa do presente do indicativo, ela é chamada de base e ela forma um monte de outras formas. Então, se eu não tenho a primeira pessoa do presente do indicativo, eu não vou ter nada que dela o quê? Derive. Então, basicamente, a gente tem que pensar que eu tenho as demais formas correspondentes aí à primeira pessoa. Vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Vamos supor que eu tivesse o verbo colorir. Não tem essa forma. Eu coloro, tu colores, ele colore. Nós colorimos, vós coloris, eles colorem. Só que o problema é que essa forma aqui, a primeira do singular menos o, forma todo o presente subjuntivo. Então, aqui não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, porque vem daqui, ó. E o presente subjuntivo é igual ao imperativo negativo. Aqui já não tinha, né? Aqui era, já não tinha. Não, 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 não e não. O que me sobra? Somente as exceções do imperativo afirmativo. Exceções do imperativo afirmativo, tu e vós, que vem do presente do indicativo sem o S. Colore tu, colori vós. Não, 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 porque era igual aqui, ó. Então, na verdade, quando eu falo assim, não existe a primeira pessoa do presente do indicativo, isso significa que todas as formas que dela derivam também não vão existir. Então, todas as formas derivadas do presente do indicativo também não vão aparecer, beleza? Bom, existem ainda verbos que têm uma defecção mais severa. Em vez de não apresentarem somente a primeira pessoa, igual aqui, ó, e as decorrentes dela, né? Existem verbos que só aparecem no nós e no vós. Falimos, falis, do verbo que? Falir, né? Empedernir, aí deixei o significado, que é transformar em pedra, né? Aguerrir, que é de guerra mesmo, tornar enérgico, destemido, conduzir às lutas. Então, esses verbos só aparecem nas formas nós e vós. Outros exemplos de verbos, o que? Defectivos. Lembrando que pode haver variação entre autores, tá? Então, eventualmente, nós temos ali algumas variações de autor para autor, beleza? Então, verbos defectivos, verbos abundantes, verbos impessoais, basicamente isso aqui que a gente tem que falar em termos de classificação, ok? Cai muito ou cai pouco? Cai pouco. Mas, olha aqui para vocês terem uma ideia, tá? A Fundep é uma organizadora mineira, não sei se vocês que estão aí do outro lado a conhecem, né? Não é o foco da sua prova, então você pode não conhecer. Então, a Fundep, que é uma organizadora mineira, ela fez uma questão com todas as classificações de verbos. E por que eu estou falando dessa questão? Porque a fonte da Fundep era um post nosso do Instagram. Olha que beleza! Então, ela pegou um post da minha página, colocou lá na prova. Eu me achei, né, gente? Pensa. Aí colocou o post lá, depois eu vou fazer essa questão de verbo com vocês, vou colocá-la no curso lá separado, só para você ter uma noção do que aconteceu com a nossa questão. Foi super legal. Então, a Fundep, por exemplo, resolveu se inspirar nessa reles professora mineira que vos fala neste momento e fez uma questão de prova com um post da professora. Gente, eu me achei, né? Claro, a gente fica feliz, óbvio, né? Tem o direito de comemorar também. Bom, vamos fechar fazendo alguns exercícios. Então, vamos fechar aqui em questões de verbo. Leia atentamente o poema Canção, de Cecília Meirelles, para responder a questão. Canção. Pus o meu sonho num navio e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas, entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos
colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio, debaixo da água vai morrendo meu sonho, dentro de um navio. Chorarei quando for preciso, para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Então, afundar o navio junto com o sonho. Ai, que triste esse poema. Depois, tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. Então, a ideia aí, né, de abrir mão do sonho, o tanto que isso é doloroso, o tanto que isso é ruim, afundar o sonho junto com o navio, né? Não, faça isso não. Dê conta do seu sonho, né? Dê conta dele. Acerca do verbo presente no verso, pus meu sonho num navio. Pode-se afirmar que é do verbo pôr, né, gente? O verbo pôr é um verbo da segunda conjugação. Obviamente, é um verbo irregular. Está no pretérito perfeito do indicativo primeira pessoa. Eu pus. Está conjugado incorretamente. Falso. Isso existe. Está conjugado no pretérito imperfeito. No pretérito que é imperfeito é punha. Tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. As terminações aqui, ó, é punha. É um verbo regular? Não, é um verbo irregular. Ó, como é que eu sei que é um verbo irregular? Eu ponho presente do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo, eu fiz rapidão. Eles puseram. Ó, radical igual ou diferente? Eu ponho, eles puseram. Diferentes. Pretérito perfeito do indicativo, presente do indicativo. Então, eu sei que eu tenho que conjugar essas duas formas, que são as bases. Então, fica parecendo que é difícil olhar se um verbo é regular ou irregular, mas não é não. Você vai confrontar as bases e as desinências. Está conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Essa é a nossa resposta, né? Aqui, ó. Eu pus, tu puseste, ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Então, é isso mesmo, né? Pretérito perfeito do indicativo. Então, está conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Questão ótima, super bem feita, só não é tão fácil assim para quem não estudou, né? Mas a questão em si é boa. Depois, você tem uma das nossas maiores falhas e causas da infelicidade que sentimos provém de considerarmos difícil perceber o que está ao nosso redor. Sofremos por não vermos o calor do que está diante de nós e suspiramos muitas vezes injustamente pelas atrações imaginárias de outro lugar. Em parte, esse problema é causado pela nossa presteza em nos acostumarmos às coisas. Somos especialistas na arte de se habituar. A arte é um recurso que permite retornarmos a uma concepção mais precisa do que é valioso ao operar contra o hábito e nos convidar a redimensionar o que amamos ou admiramos. O texto também é lindo, né, gente? Novamente, a gente tem um outro texto aqui bem sensível para você trabalhar. E aí, vamos à nossa questão, que é de verbo. O texto é lindo, mas não adianta para nada. Considerando as classes gramaticais dos verbos, leia as assertivas. O verbo habituar está no infinitivo e pertence à primeira conjugação. Então, verbo habituar está no infinitivo. Flávia, eu posso garantir que ele está no infinitivo sem olhar? Não. Vou te explicar por quê. Porque o futuro do subjuntivo, muitas vezes, também, né, vai se confundir ali com o verbo que no infinitivo. Então, o ideal é você voltar ao texto e olhar. No caso do texto, é infinitivo. E eu vou te dar uma técnica para isso, tá?
Aqui, ó, no caso do texto aqui, ó, na arte de, você viu uma preposição se habituar, infinitivo. Beleza? Como é que eu vou saber aqui, ó? Infinitivo versus futuro do subjuntivo. Os dois terminam em R, tá? Então, os dois terminam em R. Aqui, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Ele tem medo de se habituar ao fato, ele vai se habituar ao fato, né? Então, o que está acontecendo aqui com esse habituar? Ele vai se habituar, isso é uma locução verbal. Se é uma locução verbal, esse verbo é no infinitivo, porque toda locução verbal forma, né, vamos dizer assim, uma estrutura com verbo auxiliar mais forma nominal, gerúndio, infinitivo ou particípio. Então, infinitivo aparece em locução verbal, como você já viu, né? E aparece após preposição também, ó. Então, lá no texto tinha um de, né? Ele tem medo de se habituar. Infinitivo. Futuro do subjuntivo. Aí o problema é isso aqui, ó. Esse outro verbo que a gente está vendo aqui, se ele se habituar, futuro do subjuntivo, associado a um conector subordinativo. Se, quando, que. Então, se ele se habituar ao fato, será ótimo. Esse verbo aqui está no futuro subjuntivo, então por isso que não dava para fazer sem ter uma noção dessa regra. Flávia, você não tem uma dica mais fácil, não? Tenho. O que é que eu vou fazer com vocês? Você pode usar um artifício. Em vez de saber propriamente o que eu escrevi aqui, você pode usar um artifício que é substituir pelas formas ser e for. Ser é infinitivo e for é futuro subjuntivo. Você vai mudar o sentido da frase, mas vai conseguir perceber. Por que nós vamos substituir pelo verbo ser? Aqui é ser, né? E aqui é for. A maioria dos verbos apresenta futuro do subjuntivo idêntico ao infinitivo, a maioria, tá? Os verbos regulares apresentam desse modo. Só que alguns verbos não apresentam. Então, o que eu fiz? Estou pegando o verbo ser que não apresenta, né? Que não apresenta forma coincidente e vou trabalhar este verbo. Então, verbo ser que não apresenta forma coincidente. Ele vai ser promovido, vai trocar o sentido, não tem jeito, ele vai ser. Não tem jeito de ser ele vai for. Você tem que manter até aqui, né? Se ele for habituado ao fato e não se ele ser habituado. Ele tem medo de ser promovido, ou ser habituado ao fato. Então, eu posso trocar por ser ou for, isso é um artifício, tá? Então, artifício para diferenciar infinitivo de futuro do subjuntivo, beleza? Então, ele vai ser, se ele for ao local, será ótimo. Você vai ter que trocar o sentido da frase, tá? Agora, o outro jeito é você saber locução verbal, identificar que está após preposição e esse vai ser associado a um conector subordinativo. Então, parece facinho olhar um infinitivo, mas tem que se ter cuidado, porque nem tudo que termina em R é infinitivo. E em pronome nós vamos precisar disso, tá? Por causa de questão de colocação pronominal. Então, a primeira aqui é um verbo no infinitivo e está na primeira conjugação, verdadeiro. O verbo admiramos está conjugado na primeira pessoa do singular. Não, né, gente? Admiramos, primeira pessoa do plural. Nós admiramos. Estava fácil. O verbo sentimos está conjugado no modo que? Subjuntivo. Não, subjuntivo é vogal contrária. Que eu sinta. Que nós sintamos. Ó, vogal contrária, né? Se fosse no pretérito, se eu sentisse. Se nós sentíssemos. No futuro, se eu sentir. Se nós, eu estou fazendo nós, que é a forma que está lá, tá? Sentirmos.
Então, no subjuntivo, ó, no presente do subjuntivo, se o verbo termina em ir, a vogal dele é a vogal contrária, é a. Então, sentimos, vai ficar sintamos. Bom, logo, falsa, falsa, verdadeira. Está ou estão corretas? Apenas a primeira assertiva está correta, beleza? E a primeira assertiva parece simples, mas há que se ter cuidado, porque formas de infinitivo e de futuro subjuntivo muitas vezes são coincidentes, né? São iguais, terminam em R, você tem que avaliar. Assinale a alternativa que apresenta uma forma nominal do verbo viajar. Primeiro, eu já pensei em quais são as formas nominais do verbo viajar. Forma nominal existem 3, ó. Gerúndio, particípio e infinitivo. Beleza? Então, gerúndio, particípio infinitivo. Gerúndio do verbo viajar, viajando. Particípio, viajado. Infinitivo, próprio viajar, sem conjugar. Pronto, dito isso eu já sei. Estávamos viajando em família. Gerúndio. Se eu quero o que apresenta uma forma nominal, é essa. Eu tinha que saber o que é forma nominal. Jamais viajaríamos, pretérito, futuro, né? Desculpem, do pretérito do indicativo. Viajaríamos. Viajai em paz, imperativo, afirmativo. No vós, né? Espero que eles viajem em segurança. Presente do subjuntivo. Terceira do plural. Que nós. Eles nunca viajaram de avião. Pretérito perfeito do indicativo. Eles. Então, eles nunca viajaram de avião. Pretérito perfeito indicativo. Beleza? E aí, 4, que tem que fazer, não tem outro jeito. Assinale a alternativa em que todos os verbos são irregulares ou anômalos. Ai, Flávia, você falou que isso cai pouco. Pois é, gente, mas você deu uma sorte, né? De vez em quando aparece uma questão, só que você agora já sabe fazer. As desinências oram e os radicais têm que ser iguais. Então, ó, montou rapidamente seu esquema. Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo. Você sabe o que você está fazendo. Você precisa do eu e do eles, tá? Então, ó, você vai colocar os verbos aqui rapidamente, ó. Pensa lá na sua prova, você gastando 3 minutos para fazer isso aqui e acertar a questão, que é o melhor. Alguns verbos são iguais, ó. Dar já está aqui, então não vou fazer de novo. Incendiar também já está aqui. Vamos lá pensar. Expressar, eu expresso. Partir, eu parto. Dar, eu dou. Já vi que deu um pau aqui. Estar, eu estou. Incendiar, eu incendeio. Lembram-se disso? Amar, eu amo, que é o grupo do Mário, né? Eu odeio incendeio. Trazer, eu trago. Estou separando o ó, porque você sabe que as desinências, o quê? Oram. Vender, eu vendo. Querer, eu quero. Pedir, eu peço. Pronto. Chegou aqui, ó, vou fazer o eles. Eles expressarão. Aqui você põe o urã só para você lembrar. Aqui você põe o ó só para você lembrar. Beleza? Eles expressarão. Vou pôr assim, ó. Sa e urão. Esse A aqui é uma vogal temática, né, do verbo. Eles partiram. Eles deram. Devia ser daram, né? Eles estiveram. Incendiaram. Tá vendo que aqui mudou? Amaram.
pode sempre separar essa vogal. Parece muito difícil, mas não é, né? Você tem que saber montar a questão. Pronto. Agora, eu pego uma canetinha, marco os iguais, ó. Esse igual a esse e as desinências oram. Esse igual a esse e as desinências oram. Essa letrinha que você desconsidera, tá? Aí depois, aqui, ó, já tinha um problema, então nem preciso pensar. Aqui, radical diferente, tá vendo? Aqui, radical diferente, radical diferente, radical diferente. Então, mesmo que as desinências orem, já não tem mais jeito, essa oração não vale. Igual, igual, oram. Igual, igual, oram. Resposta esta. Ó, desculpem, resposta esta não, peraí. Assinale a alternativa em que todos os verbos são irregulares ou o quê? Anômalos. Regular, beleza? Aqui regular e aqui regular. Foram os que você encontrou aqui, beleza? Regular. Esse aqui também. Aí você fez em vermelhinho. Irregular, 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 irregular. Faz tudo e erra, aí já não dá, né? Irregular, agora esta. Pronto. A Flávia eu pulava. Não, um ponto vale a sua vida, meu filho. Seu sonho vale muito. Nada de afundar o sonho com navio, tá? Pode parar com isso, tem que fazer. Eu tô te ensinando como é que faz, ué. Então, não tô nem com preguiça. Imagina, preguiça é você virar e falar assim, gente, B, né, deu para entender. Todo mundo sabe que o estar é irregular, isso é professor fingindo, tá com preguiça. Acontece, tem dia que a gente também não tá animadíssimo, né, gente? Tem dia, mas normalmente eu estou, mas, Flávio, de vez em quando rola um golpe, gente, todo mundo, né, a vida é assim, mas assim, eu tento, eu evito, eu vou lá e regravo depois. Bom, uma questão de vozes, animadíssima, eu tenho assim. Assinale a alternativa que se encontra na voz passiva. Não se trata de um fato relevante para um tema. Ai, Flávia, eu acho que é passiva. Não acho, não. Quem trata de um fato relevante, objeto que indireta. Passiva só forma com VTD ou VTDI. Então, passiva você não acha que é, não. Então, não se trata de um fato relevante para o tema, beleza? Esperava que ele dissesse a verdade. Quem espera algo, que ele dissesse. Ele esperava que ele dissesse. Sujeito a agente nas duas construções, né? Eles se consideravam imortais, consideravam a si mesmos. Voz reflexiva, né? Esse si aqui é um índice. E nós vamos ter uma aula só de si. É um índice de indeterminação do sujeito. Aqui, voz ativa também, sujeito a agente. Eles se consideravam imortais, consideravam a si mesmos. Voz reflexiva. A casa estava lotada de formigas. Sujeito estava lotada, locução de passiva. As formigas lotavam a casa. Agente da passiva. Estávamos cientes dos problemas do setor. Nós, sujeito agente, estávamos cientes, né, praticamos a ação dos problemas do setor. Voz ativa. Sujeito praticando a ação expressa pelo verbo, beleza? Então, quando eu falo assinale a alternativa que se encontra na voz passiva, nós vamos manter na passiva letra D de devo estudar. Quanto mais eu estudar, mais chances eu terei de passar, beleza? É assim que funciona, é assim que tem que ser, tá? Deixa eu aproveitar e pegar a questão que eu falei com vocês da Fundep.
2 segundos eu acho ela aqui e trabalho essa questão com vocês já de uma vez. Porque depois a gente promete assim, eu faço essa questão com vocês, aí depois não esquece, né? Então, vamos fazer a questão que caiu na prova da Fundep, como eu falei com vocês, e que teve como base, né, um post dessa Hélice professora. Eu achei que era do Instagram, foi do Facebook, tá? Então, essa prova foi em 2019, não é uma prova tão antiga, né? Só pra gente entender aqui, logicamente, vou deixar a questão postada lá para vocês, tá? Então, observe a imagem a seguir. Sim, existe. Eu compito, eu valho, eu rio. São verbos conjugados em todas as pessoas, a despeito de algumas pessoas, como é que eu posso dizer, notarem aí problemas de eufonia, não se sentirem seguras com a pronúncia, mas eles existem, tá? Não existe eu coloro, eu explodo, eu me adequo. Então, na verdade, a forma eu coloro não existe, a forma eu explodo não existe, eu me adequo não existe, nem eu me adequo, né? Aqui, ó, o que a gente está falando é que colorir, explodir, são verbos defectivos. E achei super legal isso aqui, ó. Eu não tinha visto, gente, foi uma aluna que me mandou. Né? A gente às vezes faz a prova e nem olha, né? Então, foi muito bacana, né, ser parte indiretamente de uma prova. Achei muito legal. Mas vamos à questão, que é mais legal ainda. Então, vamos lá. A respeito dos verbos retratados na parte direita da imagem e de acordo com a norma padrão, é correto afirmar. São verbos defectivos, né, colorir, adequar, né? Que a gente tem aqui, ó, colorir, adequar e explodir. Já falei que podem existir algumas divergências entre os autores, isso é normal. Ou seja, não possuem conjugação completa, o que se vê na ausência da conjugação da primeira pessoa do singular. A resposta é essa. Flávia, mas vamos fazer as outras para a gente ter uma noção mais adequada. São verbos unipessoais. Verbos unipessoais, ocorrer, acontecer, urgir, convir. O que acontece com esses verbos unipessoais? Eles são conjugados em terceira pessoa, do singular ou do plural, não é só do singular, não. Unipessoais podem ficar na terceira pessoa do plural. Então, são verbos unipessoais e sua conjugação só aparece na terceira pessoa do singular. Isso é falso, né? Isso aqui nem existe, na verdade. Então, na verdade, os verbos unipessoais podem ser flexionados no plural. E os verbos que estão lá não são unipessoais. Ocorrer, acontecer, urgir, convir são exemplos de verbos unipessoais. Por estarem no gerúndio, não, morri, né, gente? Os verbos estão na primeira pessoa do presente do indicativo. Gerúndio, forma nominal terminada em NDO. Os verbos do post, né? Esses verbos não permitem a conjugação em primeira pessoa do singular, como indica a imagem, né? Não tem nada a ver com por estarem no gerúndio, eles não estão. Os verbos em questão só existem em forma não flexionada, ou seja, no infinitivo, o que torna a conjugação em primeira pessoa do singular incorreta. Não, eles existem em outras pessoas, né? Então, no caso, eles existem em outras pessoas, porém apresentam falhas na conjugação, de modo que a nossa resposta à questão seja a letra A de amei, né? De adorei isso. Enfim, então fazendo a questão com vocês, e é uma questão que ela cobrou muita coisa, né? Ela cobrou o que era verbo unipessoal, que não é tão comum, cobrou verbo defectivo, enfim, o aluno deveria ter ali um conhecimento pelo menos razoável acerca do tema para não passar uma vergonha. Então, basicamente, isso aqui é o que faz sentido ser estudado em verbo no nosso curso. Muita coisa, gente, mas verbo é uma matéria grande e a gente precisa saber mesmo, não tem o que fazer. Vamos dizer assim, a lógica aqui é sentar e estudar. É o melhor que você pode fazer por
si mesmo. Sentar e estudar. Ah, não estou gostando disso, não temos opção, né? Nós temos que fazer isso neste momento. Acabou, Flávia? Não, acabou não. Na verdade, nós vamos fazer 1 minuto de intervalo para eu trocar a tela e vou fazer 2 coisas. Vou trocar a tela e vou ao banheiro e aí nós vamos trabalhar pronomes, beleza?